Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, como prometido para vocês, hoje, aqui já, vamos falar sobre as causas e os tipos de amputações, né? A gente vai descomplicar esse tema. Então, espero que vocês gostem e vem comigo, tá bom? Eu vou já começando né? As pessoas estão chegando aos poucos, então eu já vou começar já o assunto, tá bom, gente? Primeiramente, eu quero passar para vocês o conceito de amputação, né? Porque às vezes fica em dúvida, às vezes muitas pessoas não têm esse conceito muito consolidado. Então, primeiramente, o que eu quero deixar claro é o conceito para vocês, né? E o conceito de amputação é a remoção de um membro. Essa remoção, ela pode ocorrer através de trauma, de doenças e através de cirurgia, né? Essa remoção é uma forma de controle, né, de alguma doença ou de dor ou do comprometimento vascular que esse membro tem. Então, por isso que se faz a amputação, para que o paciente ele consiga ter uma qualidade de vida um pouco melhor, ok? A amputação, ela pode ser de vários tipos, né? Ela pode ser traumática, como eu expliquei, como eu falei para vocês agora há pouco, né? Que ele é decorrente de acidentes, normalmente acidente de trânsito, ou também acidente de trabalho. Além disso, ela também pode ser decorrente de tumores, trombose, infecção, má circulação, entre outros, tá? No decorrer aqui, eu vou explicando para vocês e vou descomplicando esse ponto, tá bom? Como eu falei, né, a amputação ela pode ser por problemas vasculares, que no caso seria a obstrução de artéria ou de vasos, né, artérias ou veias, que muitas vezes ela ocorre devido à diabetes, ao tabagismo, ao sedentarismo. Você lembra que na live anterior eu já havia pontuado essa questão do sedentarismo, né? Então isso também está atrelado à questão da amputação. Também pode ser a questão de varizes ou qualquer outra parte que comprometa os nossos vasos. Um ponto que eu esqueci de falar aqui no começo da nossa live é que esse tema que eu tô falando hoje foi um tema sugerido por vocês, tá? Há umas 2 semanas, mais ou menos, eu fiz uma caixinha de pergunta para saber quais os temas que vocês queriam aqui com a gente, né? Para que eu pudesse descomplicar para vocês. E votaram nessa questão da amputação, tá? Então, para quem ainda não me segue ou para quem ainda não tem o costume de ver aqui o canal sempre, exatamente, foi por você, Mayara. Então, assim, quem não tem o costume de acompanhar os stories, essas coisas, fica ligado, porque vocês podem estar sugerindo o tema da próxima live e a gente vai estar descomplicando esse tema que para vocês são difíceis, tá bom? Amanhã, inclusive, eu vou estar abrindo uma nova caixinha para vocês já votarem o tema da próxima live, tá bom? Então fiquem de olho para vocês darem a opinião de vocês e me mandarem o tema que para vocês é complicado, ok? Então, continuando, né? Só esse parêntese para quem chegou agora e não sabe. Então, como eu estava falando, um dos principais problemas, né, que acarretam a amputação é a má circulação. São problemas vasculares, tá? Esse é um dos principais, é o que mais, acho que, se eu não me engano, pela OMS, 70% das causas de amputação são devido a problemas vasculares, tá? As principais causas de amputação, então, como eu falei para vocês, é a diabetes, né? Logo, porque a diabetes, ela tá atrelada, né? A diabetes e a má circulação andam juntas.
né? Então, a síndrome do pé diabético é uma das principais causas de amputação, chegando a ser 70%, segundo a OMS, tá? Dados atuais estão dizendo que são 72%. Em média, 70%. Então, assim, a má circulação, né, o comprometimento circular que a diabetes causa é um alerta muito importante para quem tem a doença de se cuidar, porque muitas das vezes acarreta uma amputação, tá? Provavelmente porque se machucou e não sentiu a ferida, porque tá com uma má circulação e devido à diabetes você perde a sensibilidade. Então, assim, isso é uma coisa muito, muito grave e muitas vezes a gente não dá muita importância, né? Como até a Mayara tá dizendo, ela passou recentemente por uma amputação. A Mayara, para quem não sabe, ela é minha amiga da faculdade, da época da faculdade, e exatamente por isso, era uma ferida, não foi se dando a importância que se deveria dar, porque a gente, vamos confessar, nem sempre a gente dá a devida relevância para algumas coisas que acontecem com a gente, e acabou acarretando a amputação dela. Então, assim, a diabetes é a principal causa, tá? Depois da diabetes, uma das outras causas também é o tumor ósseo. Os tumores ósseos que levam à amputação são tumores malignos, né, como o osteocarcinoma e o condrocarcinoma, né? Eles são normalmente responsáveis pelas amputações em crianças. E isso é muito, muito preocupante, né? A gente sabe que o câncer é uma patologia genética, ainda não há muito o que fazer contra o câncer, a gente não descobriu a cura. Então, devido a isso, que quando se descobre um tumor ósseo, o tratamento, entre aspas, que é mais indicado é a amputação, para evitar que ocorra a metástase desse tumor e ele se alastre para outras partes do corpo. Então, infelizmente, para esse tipo de patologia, a amputação também ela é muito indicada, tá? Infecções generalizadas, né, que pode ser por bactéria, fungo, vírus. Às vezes a sepse pode levar à amputação, uma sepse que não está conseguindo reverter, que pode alastrar para outra parte do corpo. Então o quadro clínico acaba optando pela amputação. Lembrando que sempre que assim, a amputação ela não é o primeiro passo para tratamento, tá? A amputação é sempre a última etapa do tratamento. Primeiro, a gente vai tentar reverter de todas as formas possíveis, tratar de todas as formas possíveis para preservar esse membro, preservar o máximo possível o paciente. Mas se a gente chegar numa situação que ou amputa ou é a vida do paciente, infelizmente, a gente vai ter que optar pela amputação. Porque, pensando friamente, eu sei que às vezes é difícil fazer esse pensamento, é mais fácil perder um pé, um pedaço de uma perna, do que você acabar perdendo a vida. Então, a gente preza muito pela vida do paciente. Lógico, se a gente puder preservar o membro, se a gente puder, com tratamento medicamentoso, com antibióticos, enfim, conseguir manter esse membro, essa vai ser com certeza a primeira opção. Porém, se não for possível, a amputação vai ser realizada para preservar a vida, tá? Isso precisa ser muito frisado, porque algumas pessoas pensam, eu vou chegar no hospital com uma inflamação e eles vão amputar. Não, não é bem assim. Primeiro vai se tentar fazer o possível de antibiótico terapia, até ozonioterapia em alguns casos, para evitar essa amputação, tá? É sempre a última instância. E as infecções generalizadas, elas normalmente
normalmente, perdão, elas acometem as mãos, porque nós mulheres, principalmente, fazemos a unha, e algumas vezes em salão. E isso é uma preocupação que a gente precisa ter em questão de higienização, esterilização, se possível levar o nosso material, porque um bifezinho tirado na hora de fazer a cutícula pode gerar uma infecção generalizada, porque a gente não sabe quem fez a unha antes da gente, a gente não sabe que a pessoa que veio antes da gente tem. Então, por isso que sempre acomete mais as mãos, até mesmo porque a mão a gente toca em tudo, né? A gente tem essa mania, então uma feridinha que a gente tá na mão, tocou em alguma coisa, não higienizou direito, pode levar a uma infecção generalizada, ok? Outra causa também é a amputação traumática. Aí a amputação traumática, ela sai um pouco desse cenário anterior que eu tinha dito, em questão de preservar o membro, essas coisas, porque nem sempre é possível, né? A pessoa já chega no hospital sem uma mão. Então, não tem muito o que fazer, a não ser, em alguns casos que a pessoa leva o membro, tentar reimplantar, mas nem sempre é possível dependendo do trauma. Então, essa amputação, ela sai um pouco desse cenário que eu disse anteriormente, tá? Porque aí são fatores externos que nem sempre é possível reverter. Isso é muito bem lembrado. Voltando na questão da infecção generalizada e voltando na questão do diabético, isso é real. Diabético não pode fazer cutícula, tá? Porque ele tem que evitar o máximo possível causar machucados, já que ele tem uma má cicatrização. Então, isso é um ponto, assim, importantíssimo, bota vários pontos de exclamações. Diabético não pode fazer cutícula, tá? Depois, se vocês quiserem, eu até posso fazer uma live desmistificando a diabetes, tá? E aí eu passo todas essas questões de cuidados, enfim, tá? Posso fazer isso, depois vocês escrevem aí nos comentários se vocês querem uma live sobre isso, e aí eu boto no cronograma de live para vocês, tá? E aí, voltando para a amputação traumática, ela pode ocorrer de várias formas, né? Como eu falei para vocês, ela pode ser decorrente de acidentes de trabalho, então com máquinas, né, nas indústrias pode ocorrer a amputação de um membro, principalmente mãos, porque é o membro que a gente utiliza para manusear essas máquinas. Pode ser decorrente de acidentes de trânsito, principalmente motociclistas, porque a pessoa não tem muita proteção, né? Então pode ocorrer a amputação traumática. Em casos de explosão, também pode ocorrer choque elétrico e ficar preso, né, em portas de edifícios, portas de carro, principalmente aquela questão de elevador, que muita gente não leva a sério, mas isso é uma coisa que acontece muito, de a porta do elevador estar fechando, a pessoa botar a mão para a porta abrir. Gente, não faz isso, isso é muito perigoso. Pode ocorrer uma amputação traumática devido a isso. Se o elevador está fechando, aperta o botão. Se ele não abrir, se ele não parar de fechar, deixa ali, pega o próximo, espera um pouquinho, sabe? Esse tipo de amputação acontece muito, principalmente por essa questão de botar a mão em porta de elevador. Isso não se faz. Isso é muito importante frisar e ficar atento a isso, tá? Então, esses são os tipos de amputação traumáticas, normalmente, é o que acontece. E elas são normalmente muito perigosas e podem ser fatais, devido à perda de sangue que a pessoa tem. Vamos supor, num acidente de carro, né, como eu informei, um acidente automobilístico. Pode ocorrer de perder muito sangue e acabar levando a óbito essa amputação, dependendo de onde principalmente se for uma amputação maiores, né, por exemplo, de perna inteira,
Tem a veia femoral, a artéria femoral, e ela sangra muito. Então pode levar à morte em questões de minutos, tá? Hoje em dia, devido à evolução que nós temos no serviço médico, entre aspas, fique bem claro isso, segundo a literatura, vou botar isso bem claro, a gente tem um avanço nessa questão dos socorros, né, no atendimento pré-hospitalar, no APH, e com isso a gente consegue reter a vida dos nossos pacientes melhor, porque as pessoas que vão no atendimento pré-hospitalar estão mais preparadas para poder fazer o atendimento nesse âmbito fora do hospital, ok? Ali, tirando a amputação traumática, a gente também tem a amputação cirúrgica, que na verdade a amputação cirúrgica ela engloba todas aquelas outras que eu disse, né? De tumor, de diabético, todas elas são feitas cirurgicamente, tá? Então vamos botar que são dois grandes grupos: amputação traumática e amputação cirúrgica. Na amputação traumática, ela é através de um trauma, de um acidente. E aí a gente tem todas aquelas questões de acidentes trabalhísticos, acidentes automobilísticos, enfim. E nós temos a amputação cirúrgica. Dentro da amputação cirúrgica nós temos os casos de diabetes, tumores, infecções, entre outros, tá? Pode ocorrer de uma amputação traumática virar uma amputação cirúrgica, porque não houve a amputação completa. E aí tem que ir para uma sala de cirurgia porque não consegue recuperar, e aí tem que fazer a amputação corretamente. Por exemplo, em acidentes de trabalho, que a pessoa bota a mão sem querer no moedor de carne, um exemplo. Então ocorre a amputação dos dedos, porém não ocorre a amputação de forma correta, digamos assim. Lá na frente eu vou explicar para vocês certinho os graus de amputação, né? Mas a princípio não ocorre a amputação correta. Então ele vira uma amputação cirúrgica porque tem que fazer a amputação correta, tá? Para tentar depois uma prótese, enfim, tá bom? Nós temos 3 níveis principais de amputação. Eu vou até mostrar para vocês uma foto que eu acho que fica mais fácil de entender, né? Então nós temos o nível proximal, que ele é perto do joelho, ou se for braço, é perto do cotovelo, tá? Nós temos o nível médio, que é bem no centro do osso, tá vendo? Bem no osso da canela. Se for braço, nós estamos falando do rádio, né? E se for o nível distal, é perto do pé, né? Próximo ao tornozelo, e braço, punho, ok? Eu trouxe essa imagem porque eu acho que fica mais fácil de entender essa questão dos níveis do que eu falando só. É mais fácil visualizar, digamos assim. E aí o nível da amputação vai variar referente ao local do corpo, como eu disse, né? Então o proximal na perna é um, e o proximal nos braços é outro. Mas é mais ou menos o mesmo conceito, né? Proximal é mais próximo do tronco, distal é o mais longe do tronco, e médio é o meio dos dois, né? Então, basicamente, esse conceito. E ela pode ocorrer, como eu já disse, tanto na parte superior dos membros, como na parte inferior, tá bom? E aí, cada amputação, ela recebe um nome específico. Eu também trouxe uma outra imagem, eu vou explicar todos os nomes, então não precisa gravar os nomes agora. Mas para vocês terem uma noção, tá vendo? De onde ocorre cada amputação. Então, acho que com essa imagem fica mais fácil visualizar essa questão, né? Tá vendo? Essas daqui, ó, A1, por exemplo, A2 aqui, seriam proximais, porque estão próximas do tronco. A3, A4 já seriam médias, porque estão no meio do tronco. E aqui, ó, A6,
Essas 6 aqui, ó, seriam distais, porque estão longe do tronco, né? São as mais longe do tronco, tá? Então, acho que seria mais ou menos essa questão dos níveis, tá? E aí agora a gente vai falar sobre os nomes das amputações para vocês terem uma noção melhor. Começando pelas amputações superiores, a gente tem a desarticulação do ombro, que seria a retirada de todo o braço. Então, seria a amputação mais proximal que a gente teria no membro superior, que é a retirada total do braço, tá? Nós temos a amputação transmira, que é acima do cotovelo. Então, uma parte, essa daqui seria chamada de amputação média, né? E tiraria esta parte do cotovelo para baixo, tá? E nós temos a desarticulação de cotovelo. A desarticulação de cotovelo, ó, a outra é aqui mais ou menos, né? Antes do cotovelo. A desarticulação é do cotovelo para baixo, tá? Então, essa seria a diferença entre a amputação transmira e a desarticulação de cotovelo. Uma é um pouquinho antes e uma é no cotovelo mesmo. Além dessa, nós temos a amputação transradial, que é abaixo do cotovelo, certo? E nós temos a desarticulação de punho, que é aqui na articulação mesmo do punho, e a amputação de metacarpo, que aí pode ser uma falange, 2 falanges, pode ser vários dedos, um dedo específico, vai depender da patologia, do trauma, enfim. Indo para membros inferiores, agora, nós temos a amputação de pé, que é a mais distal que nós temos. E aí, igualzinho de mão, a gente também vai ter do pé, que vai ser meio pé, né? A gente chama de meio pé, amputação de dedos e a amputação da área do tarso completa, tá? O tarso é o osso de base do pé, ok? Após essa amputação, subindo, nós temos a amputação transtibial, que seria uma amputação tipo a do braço, que é aqui antes do punho. Então, seria metade da canela, vamos botar assim para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então, seria uma amputação na tíbia, antes do joelho, ok? Vindo de baixo para cima. Aí, após isso, nós teremos a desarticulação de joelho, que é a mesma coisa da questão do cotovelo, é exatamente no joelho, e aí faz a amputação da parte do joelho para baixo, preservando coxa, ok? Após isso, nós temos a amputação transfemoral, que é a amputação na coxa. Então, essa amputação, ela é depois do joelho. Então, da mesma forma que eu expliquei no braço, antes do cotovelo, lembra? Então, seria a mesma coisa na perna. Seria mais ou menos no meio da perna, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, dependendo do grau de trauma que a pessoa tenha, tá? Após essa, nós temos a desarticulação de quadril, que ela é realizada na região do quadril, igualzinho aqui, do ombro. E na perna a gente tem uma a mais, que é a hemipelvictomia. Essa amputação, ela é a mais radical que nós temos de perna, porque ela amputa a perna inteira, parte da bacia e até parte do sacro. O sacro é o último osso que nós temos na nossa coluna. Então, ela pega a perna inteira e um pouco da bacia, que é o osso do quadril, e um pouco desse osso sacro, tá? Então, ela é a mais radical que nós temos no processo de perna, certo? E assim, basicamente, é isso. Então, dando uma resumida, a amputação, ela pode ser de 2 formas, traumática e cirúrgica. A traumática, ela é decorrente de algum acidente, seja um tumbelisco, seja de trabalho, choque, queda, enfim. A amputação traumática, o primeiro passo é tentar reconstruir o membro, né, tentar recolocar o membro,
Porém, caso seja uma amputação, um trauma muito extenso e que não seja possível fazer reconstrução, irá ser feita a amputação de acordo com o nível necessário para que a pessoa mantenha a vida. O outro nicho é as amputações cirúrgicas, que são feitas decorrente de diabetes, tumores, infecções, e ela é feita por médico no centro cirúrgico com o intuito de preservar a vida do paciente. O paciente ele já passou por uma situação que a medicação já não está resolvendo, todo o tratamento que nós da equipe médica podemos oferecer já foi ofertado e não está resolvendo, e aí a última instância seria a amputação, tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês queiram pontuar, que vocês queiram falar? Eu tô vendo aqui o comentário de vocês, falando da questão do esmagamento, que tem que ser feita a retirada do membro. Não necessariamente, tá? Só é feita a retirada do membro quando é um esmagamento muito grande. Por exemplo, se for um esmagamento de antebraço, de antebraço, não precisa tirar aqui em cima. Pode-se fazer uma desarticulação de cotovelo. Só tirar essa parte. Ah, mas foi acima do cotovelo. Depende do grau. Pode fazer aqui, entendeu? Então, necessariamente, não precisa ser feita a retirada do membro por completo, Então, depende, como eu disse, do nível de esmagamento que esse paciente teve. Isso vai ser avaliado, até porque o intuito é sempre preservar a vida, preservar o membro. Então, por exemplo, se for um esmagamento de mão, que parou aqui no punho, eu não preciso arrancar o braço todo, entende? O esmagamento eu vou arrancar aqui, porque eu vou preservar, vou tirar a parte que foi esmagada, que infelizmente eu não consigo reconstruir, e vou preservar o restante do membro para que eu consiga botar uma prótese, futuramente. Ah, mas foi um esmagamento que pegou até aqui ombro. Aí sim, eu vou ter que fazer a amputação do membro inteiro, tá? Então, esses casos de esmagamento também são avaliados da mesma forma das pernas, tá? É porque o braço é mais fácil mostrar pra vocês do que as pernas. Então, a mesma coisa no caso das pernas. O esmagamento, dependendo do nível que aconteceu o esmagamento, vai ser avaliado pelo médico cirurgião, e aí vai ser decidido até que nível vai ser feita a amputação, ou se vai ter que ser uma amputação radical, tá bom? Essas imagens que eu mostrei pra vocês, eu vou depois postar elas no feed, tá bom? Para caso vocês queiram ver com mais calma depois, eu vou deixar lá no feed. Isso, exatamente isso. Geralmente, atualmente eles estão pedindo até 30 centímetros acima do ocorrido, tá? Para ter uma segurança, principalmente em casos de infecção. Então, mas geralmente pelo protocolo é de 10 a 20 centímetros acima. Então, por exemplo, se foi punho, como eu disse, 20 centímetros acima, ele ainda fica com essa parte de cotovelo. Um exemplo, Se for um esmagamento de mão, por exemplo. Então, é exatamente isso. Então, nesses casos, dá para se preservar o membro sem ter que ser uma amputação radical, tá? Isso é bem legal de ser avaliado, de ser estudado, porque preserva. Quanto mais do membro for possível preservar, melhor vai ser para a pessoa colocar uma prótese futuramente. Então, isso é muito importante. Isso. Na verdade, eu li essa questão dos 30 centímetros exatamente por causa de você, sabia, Mayara? Quando você me falou,
né, e até mesmo procurando para a live essa questão de legislação, essas coisas, eu procurei essa questão. Em infecção, eles pedem 30 centímetros. Esmagamento, necessariamente não. Quanto tempo fica em média para cicatrização uma vez que o osso é cortado? Então, depende da cicatrização da pessoa, tá? Isso eu não tenho uma regra fixa, mas em média uns 6 meses, de 3 a 6 meses, dependendo da área. Mas a gente sempre fala uns 6 meses, tá? E aí a questão, curativo, acompanhamento médico, isso é verdade, mas para quem teve a amputação devido a diabetes, o prazo é de até 1 ano, porque tem a questão da cicatrização, que já é lenta, né, para essas pessoas de diabetes. Então, a cicatrização total é de até 1 ano. Porém, a ferida, né, os pontos, essas coisas, isso, com 1 mês, 15 dias, dependendo da cicatrização da pessoa, já está fechado. Porém, por dentro ainda não está cicatrizado 100%. Tanto é que existe uma regra, se eu não me engano, é de 1 ano e meio para a pessoa botar a prótese. De 1 ano a 1 ano e meio. A pessoa só pode colocar uma prótese numa amputação de 1 ano a 1 ano e meio após ter feito a amputação. E óbvio, isso vai ser avaliado pelo médico para que seja liberado ou não para botar uma prótese. Então, o prazo seria esse, de 6 meses a 1 ano, dependendo do motivo da amputação, lógico, né? Como eu falei, a amputação por diabetes, ela demora um pouco mais. E uma coisa que eu acabei de lembrar, amputações por infecção, às vezes tem que passar por outras amputações, tá? Isso é uma coisa muito importante de se falar. Porque vamos supor, eu amputei as falanges de um dedo porque eu tive uma infecção devido a fazer a unha, tá? E aí, amputaram aqui, né, a última falange. Porém, a infecção, às vezes, passou. E aí eu vou ter que cortar punho. Enfim. Então, a amputação por infecção também é uma amputação que precisa de muita atenção médica, de muita reavaliação para verificar se a como é que se fala? Se a infecção não se alastrou mais do que foi planejado na hora da amputação. Nossa, a palavra tá fugindo da minha cabeça. Deixa eu ler aqui, calma aí. Isso é muito interessante. É Ana Carolina, é isso? Falei certo o seu nome? Ana Carolina, essa questão do membro fantasma, a pessoa pode sentir pro resto da vida, tá? Isso é muito, muito curioso ainda para a área médica. A gente ainda não tem uma explicação certinha para poder passar, ainda não tem muitos estudos sobre isso. Porém, a pessoa pode sentir um membro pro resto da vida, tá bom? Ainda mais, por exemplo, em criança, né? Como eu disse, o tumor ósseo atinge muito a parte infantil. Então, criança não tem tanto essa questão do membro fantasma. Porém, adultos já tem mais. Então, há estudos que falam que é devido aos nervos, e enfim, né, ao costume que nós temos daquele membro. Não necessariamente é uma dor, né? É tudo psicológico mesmo, porém ainda não tem estudos fidedignos e 100% de acordo, né? Mas a pessoa pode sentir dor de membro fantasma pro resto da vida, tá bom? Até é aconselhado o tratamento psicológico dessa pessoa, tá?
Só mandar o convite, amiga, eu te aceito. Pode mandar o convite, a gente ainda tem meia hora de bate-papo. Cadê você? Tem que mandar o convite para mim poder te aceitar aqui e você poder dar sua contribuição. Até é bom você dar com a sua contribuição. Você passou por uma amputação recente. Isso, exatamente. Sensibilidade psicológica. Obrigada. E isso pode ocorrer pro resto da vida. É normal, assim, normal entre aspas, né? Mas pode ocorrer. Esperando a Mayara entrar, para ela poder contribuir um pouquinho. Oi, Oi, gente, boa amiga! noite. Oi, Teimara, boa noite. Boa Boa noite, noite, todo mundo que amiga. está participando da live. Então, o que eu tenho a agregar nessa live? O que acontece? É muito importante, não só para quem sofre de amputação por diabetes, infecção, também na amputação de acidentes, manter sempre a alimentação certa, Sim. porque isso agrega muito na cicatrização do membro amputado, né? E também os curativos, manter a higiene, Sim. né? Muitas pessoas acham que é normal, amputei, tomei ponto. A minha é a amputação aberta, né? Eu não sei como é que eu viro aqui, vou mostrar, mas peraí, vou mostrar. Peraí, Bosta. tá vendo? Aham. Ó, eu perdi isso tudo de pé. Tá vendo? Uhum. A sua foi no metatarso, né? Isso foi uma transmetatarsiana. O que que acontece? Eu sou diabética, eu tinha uma alimentação totalmente desregrada. Em um mês de cirurgia, porque eu faço 2 meses agora, dia 18, 16. O meu pé, o meu membro, ele já está abraçando, já está fechando, né? Mas por Uhum. quê? Porque, devido à minha alimentação, evitar gorduras, carne de porco, essas coisas, não é mito, gente, não é mito, é sério. E fazer Uhum. sempre o curativo todos os dias, não pode esperar muito. Usar uma pomada legal, geralmente o Dersane que se usa, ele é para Sim. debridar a ferida, tá? Abrir os porozinhos. E eu estou usando uma pomada chamada Safgel. Ah, já ouvi falar Ela é uma dela. pomada É muito muito boa. boa, cicatrizante, lavando sempre com soro fisiológico, pode ser água destilada. Soro ringue é o melhor, tá? Mas, tirando o Uhum. soro ringue, você pode usar o soro fisiológico e a água de injeção, que todo mundo conhece como água de injeção. Fazendo tudo Isso. isso, né? Acredito eu que dependendo de como seja a regra da diabetes de cada um, a infecção de cada um, porque eu tive que amputar por causa da sepsis. Eu estava tendo sepsis. Eu estava com um leucócito de 38.000. Eu já estava com o rim Nossa. quase parando, né? Com isso, eles tiveram que me botar na mesa de cirurgia com 2 dias de internação. Então, assim, é bem importante. Eu falei assim, gente, eu tô nervosa. Ai, eu preciso falar. Tudo bem. Entendeu? Então, assim, é sempre bom, realmente. Porque quem é diabético, né? Estou agregando para minha parte. Eu comecei com uma Sim. topada que eu dei no chão. Uma topada. O meu hálux, eu feri o meu hálux e daí a infecção entrou, né? E foi comendo tudo. Foi se esvairando, né? É bem importante manter os pés secos, né? Os Sim. diabéticos, tá? Os pés bastante secos para evitar frieira.
Evitar Sim, porque inclusive a frieira é uma das causas da um infecção fator de por risco. fungo. É um fator de risco muito grande, inclusive não só para quem é diabético, tá? Isso é Para quem. geral. Muitas causas da amputação de pés é devido a uma frieira não tratada que virou uma sepse. Viu? Isso é um ponto A muito Silvia importante. é uma excelente pomada. Eu também uso uma outra para pele também não ressecar, que é para ajudar também no fechamento. Também muito boa. Posso mostrar aqui, Taimar? Pode. Peraí. Seu canal agora. Hã? À vontade. Agregue pra gente. Ó, tem essa aqui também, ó. É uma pomada para Ela é poder. ótima para quem tem diabético, ela não deixa o pé ressecar, ou os Isso. membros, né, ressecar. Ela é Isso. ótima. Ela tá me ajudando a fechar o membro, entendeu? Muito. Isso também serve não só para diabético. Isso também serve para quem tem a suprapatelar, que é acima da patela, né? Que é a classificação antiga, não é a classificação nova. Tanto a infrapatelar, que é abaixo da patela, para cicatrizar nos pontos, né? Sim. Então, assim, não é muito legal ficar usando muito sapato fechado. Também, tirou cutícula, fez ferida, evita o sapato fechado. Toma, não é cabível tomar um antibiótico por conta própria, porque sabemos que o nosso corpo, ele adere e depois, quando realmente precisar, não vai ter como. Não vai funcionar. E para toda parte do corpo tem um antibiótico diferente, que é o antibiótico terapia, né? Muitas pessoas tomam antibiótico como se fosse uma dor de cabeça. Nós sabemos disso. Na verdade, nem remédio de dor de cabeça a gente devia tomar assim, né? Tudo deveria ser consultado pelo médico. Falar nisso, hoje é dia do médico, né? Parabéns aos médicos, que eu adoro. Então, assim, é sempre bom, gente. O corpo humano, ele tem suas formas de mostrar que não tá legal, né? Para preservar a vida, preservar os seus membros, é bom que sempre preste atenção, né? Sempre de uma alimentação boa, porque isso também interfere em muitas coisas que não vem ao caso para essa live. Mas quando eu pedi para você falar esse tema, não é que eu estava em dúvidas, até porque eu estudei muito, eu leio sobre os casos, então eu não tenho tanta dúvida quanto, mas tem pessoas que têm, entendeu? Tem pessoas que não entendem o que é, o que pode levar uma amputação. Outra coisa que eu pacientes epiléticos. É totalmente errado, né? Você vê uma pessoa epilética tendo convulsão, tendo a epilepsia, que já tem o caso de estar se tremendo, né? E a pessoa leiga colocar o dedo para puxar a língua, aonde pode ocorrer o esmagamento das falanges. Sim. Entendeu? Pode, porque ao colocar aqui, eles prendem a mandíbula e o maxilar, eles tendem a prender, eles têm força, é involuntária. Com isso, esmagam É como se fosse uma cãibra. Então, assim, não é uma coisa voluntária e é uma força absurda que talvez a pessoa não tenha. Eu já apresentei isso. Não se deve, realmente. Teve casos recentes em entrada de hospital que a pessoa teve uma semi-amputação, não chegou a amputar completamente, então deu para recuperar o membro, né, o dedo no caso, mas ela teve uma semi-amputação traumática devido a botar a mão na boca de alguém que estava tendo um ataque epilético. Não é recomendado. Nesse caso, não é. O ideal é botar a pessoa de lado e deixa. Se afastar para o AVI e não botar a mão. Se você tiver até uma coisa que seja
dura, né, como garfo, talher, você coloca até a pontinha para tentar segurar a língua, mas nunca o dedo. Porque na hora que eles estão tendo espasmos, eles esmagam e não sabem o que estão fazendo. Isso é uma causa de uma amputação. No meu leito, teve uma menina que foi amputada 3 dedos, 3 falanges do metacarpo, por ela ter feito isso. Num desconhecido, ela botou o dedo e foi. Imagine a dor aterrorizante que ela sentiu. E Consigo agregando também imaginar. sobre o psicológico, sim, é muito importante que pacientes que amputaram, seja perna, seja braço, seja o que for, passe sim por um atendimento psicológico. Por quê? Muitas dessas pessoas entram em depressão porque para a vida, Sim. né? Dependendo do grau da amputação, é absurdo, né? Por exemplo, Aquelas perder um pessoas. braço inteiro, uma amputação, um- uma, esqueci o nome agora, do ombro, né? Então, uma desarticulação de ombro, né, que a gente chama. A pessoa perdeu um braço, se for o braço principal, como é que vai ter que reaprender tudo, né? Tudo. Então, assim, é uma coisa muito séria. Eu, Maiara, eu sofri essa amputação. Minha vida meio que parou porque eu quase não consigo. Eu perdi a minha liberdade, né? Mas eu estou com a cabeça muito boa. Não são todos que ficam com a cabeça boa. Eu entendo Sim, o que aconteceu, porque pela minha vida, pelo meu pé, eu preferi minha vida. Mas tem muitos que ficam estressados, nervosos, porque não pode fazer nada, né, daquilo que fazia antes, principalmente aqueles que já trabalham desde criança, né, como antigamente. Então, assim, precisa sim de um atendimento psicológico, né? O familiar que tem pessoas que estão passando por isso, prestem bastante atenção nas atitudes, né? Ajude com conversa, ajude com o que pode ajudar. Não é brigando, não é xingando, não é ofendendo, vamos embora. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu sim. limite. Depois precisa de uma fisioterapia para reaprender a andar, reaprender a mexer, escrever com a outra mão que não escreve, a comer, porque fica bastante delimitado, né? Então, assim, é um tema bastante gostoso de falar? Não, não. Mas Nada é fácil de se muito falar. importante. Porque muitos podem estar passando com parentes e não sabem como lidar. Esse é importante, agregar a alimentação, a higiene, é, não deixar o membro amputado molhado, com secreção, com sangue, ou com mesmo água, tanto faz. É importante manter-se num ambiente limpo, né? E é importante estar com o psicológico muito bem. Até porque o psicológico também ajuda na cicatrização. Então, isso é importante também. É todo um fator, né? Eu costumo falar que quando alguém da família amputa, toda uma família passa por uma reestruturação. Porque, querendo ou não, vai ter que reestruturar a comida dessa pessoa, Tudo. vai ter que se reestruturar para poder fazer o curativo. Então, nós da área de saúde, principalmente a enfermagem, vai ter que capacitar esse membro da família para poder fazer o curativo, para poder entender se está tudo bem com esse machucado, né? Porque, querendo ou não, a amputação ele vira um machucado, vira uma cicatriz. De verdade. Então, tem que estar atento para perceber algum sinal, principalmente quando é uma amputação por infecção, porque pode se alastrar de novo, Alastra e vai pode até perdendo. aparecer. E o Então, diabético assim, também, não só por infecção, o diabético também. Conforme a glicose é acima de 200, 250, 300, se permanecer à base desse nível, eu tô falando em jejum, tá? uhum.
tende a subir. Cada vez mais você tende a perder. Fora a visão, fora outras coisas que o diabético. E eu espero que você fale sobre a diabetes. Eu também quero agregar sobre a diabetes. Porque eu Vou sou deixar. um objeto de estudo. Eu sou uma enfermeira objeto de estudo. A minha sorte é que eu faço meu curativo, eu entendo como é que tem que ser feito e eu não tenho tanta dificuldade. Por eu ser da área de saúde, por eu entender, por eu ter passado por isso, então agrega muito. E quem não tem? E quem não conhece, né? Então a gente tem que evitar ao máximo, porque os casos de amputação são muito grandes, são enormes, né? E a gente podendo evitar, eu tô falando no caso de doença, a gente podendo evitar, a gente não passa por nada disso, né? Sim. Agora, se for coisa de traumático, acidente, é uma coisa que a gente não tem como evitar. Mas. Alguns. Alguns ainda tem como. Tipo o que você falou, né? O açougueiro que trabalha com aquela máquina, cortando o osso. Tem que prestar atenção para não botar a mão. Né? Não, e tem os EPIs. A maioria dos acidentes que ocorrem, a maioria das amputações traumáticas que acontecem é porque a pessoa não está usando o material correto. A maioria. Seja porque ela não quer usar, seja porque o empregador não fornece. Mas, assim, existe uma desprudência por parte de alguma das pessoas. Como também a amputação que eu disse, por questão de elevador. Quantas e quantas vezes você não mete a mão no elevador e para poder parar a porta? Todo mundo faz isso. Exato. E assim, eu sou uma pessoa mega medrosa, você sabe disso. Sempre fui. E eu nunca gostei de botar a mão na porta do elevador, porque eu sempre fiquei com medo da minha mão ficar presa. Então, mas tem muita gente que faz isso. Por exemplo, o elevador aqui do meu prédio, ele não para. Se você botar a mão, você tem que botar a mão tipo, muito em cima do sensor para ele parar. Então, eu não boto. Eu prefiro esperar o próximo, desço de escada, porque eu gosto dos meus dedos, entendeu? Então, assim, e eles são isso muito importantes. É uma imprudência das pessoas. É muito importante seus dedos. Então. Exato. Não tem como. É assim, as pessoas não achavam. É igual eu falo, vou falar para você, vou lembrar um assunto que você falou lá atrás, sobre o pé diabético. As pessoas acham que o nosso pé, aquele que dá sustentação para o nosso corpo, o equilíbrio, é apenas o hálux. E ninguém entende por isso. E é o que mais sofre, coitado. É o que mais sofre. É o pé. Calosidade. Isso, as calosidades também interferem muito, porque também é uma porta de, querendo ou não, é uma porta de entrada para as bactérias, né? Porque o calo forma um olhinho, né? Uma colônia de bactérias ali. As cutículas. A cutícula não é só para quem é diabético, não, gente. Para quem não é diabético também. Porque se tirar bife, fizer algum machucadinho, é a porta de entrada para infecção. Não tem jeito. Só vai demorar um pouco. Picada de mosquito. Picada de mosquito que você coça já é um atributo. Então não coça. A unha é um veneno. A mãe de vocês, quando era criança, falava: não rói a unha. Unha é veneno. Verdade. Então, já sabia das coisas. Isso, tudo é um fator que agrega. O importante é tomar muito cuidado, né? E uma alimentação balanceada. É isso que eu sempre falo. Eu falei isso na live anterior, que eu estava falando sobre câncer de mama, e eu torno a repetir. Ah, mas tudo é um problema. O nosso corpo é extremamente complexo. Se você parar para analisar, qualquer coisinha te leva à morte. É exatamente isso. A gente foi fadado à morte. Ponto. Aceita. Agora, se você mantém uma alimentação saudável, se você mantém uma realização de exercício físico regular. Sim, não precisa ser circulatório. Por causa de trombose. Não precisa virar fisiculturista. Não é isso. Uma caminhada para o sistema circulatório. Tudo agrega.
por causa de trombose, porque o sangue Então, ele é assim, muito grosso, né? É muito tudo agrega. eu falo que assim, você quer manter uma longevidade, alimentação saudável e uma caminhada, 30 minutos, 3 vezes por dia, tá ótimo. Você não precisa virar um fisiculturista, não precisa ir para CrossFit. Não, se você gostar, ótimo, melhor para você. Mas não gosta? 30 minutos. Não tenho tempo. Troca o elevador pela escada. Pronto, já está fazendo alguma coisa para o seu sistema circulatório. É isso. Ah, mas eu amo McDonald's. Ok, uma vez por mês não vai te matar. O problema é todo dia. Lembrando Então, também, poder algumas manter mudanças. suas pernas elevadas para uma boa circulação sanguínea, pelo menos uns 10 Sim, minutinhos. Botar a pé para cima. Aí descansa o pé. Também diminui os edemas, que também ajudam muito. Tudo é um fator de risco. E a gente vai falando e vai lembrando de outras coisas mais. E é muito isso é assunto que, assim, daqui a pouco a live cabe e a gente está aqui, ó, lembrando. Mas, ó, eu anotei, é porque o meu tempo tá já quase indo embora. Mas eu anotei, eu vou fazer uma live, sim, sobre diabetes. é muito bom. Não vai ser a próxima, porque a próxima será sobre o enfrentamento do luto, né? O papel do E enfermeiro eu pedi. no luto. As minhas fontes de inspiração para live se chama Maiara, entrego a minha fonte. Então eu vou falar sobre o luto. Gente, vendo o vocês dia estão aí na ainda. live. Na próxima live, vem participar, vem agregar, porque a situação do luto é muito complicado para quem vive e para nós que somos enfermeiros, que trabalhamos junto com a família. É muito legal esse tema. Muito legal ser discutido. Vai ser muito legal. Bom demais. Ana, só te respondendo, dependendo da altura, não tem o risco de trombose, a não ser que a pessoa já tenha uma predisposição para trombose. Tá? A amputação ela é exatamente para preservar a vida. Então, ela não tem nenhum tipo de risco a mais para a pessoa. Mas se a pessoa, por exemplo, toma anticoncepcional há muito tempo, tem histórico na família de trombose e outros fatores, né, má circulação, enfim, ela pode sim desenvolver uma trombose. Mas não pela amputação por si só. Ela pode desenvolver trombose porque ela já tem esse histórico. A predisposição de ter. Isso, ela já tem a predisposição, então ela pode desenvolver a trombose com ou sem a amputação. Por isso que é bom vocês terem uma visita periódica ao médico vascular para ele fazer todos os exames, o Doppler, ecodoppler, né, a ultrassom das arteríolas, das artérias, para saber se tem o risco de trombose. O que causa trombose também é alimentação com muita gordura, né? Muita. Gosta daquela carninha com gordura? Tá ingerindo? Isso com certeza. O fumo, o tabaco, também ajuda na causa da trombose. Então é sempre bom vocês visitarem um vascular, né? Para estar fazendo esses exames para saber se vocês têm ou não a predisposição de acometer uma trombose. Tá bom? Exato. Amiga, Oi. Obrigada Beijo. pela ajuda, obrigada Muito pelas obrigado. contribuições. Nada. Obrigada mesmo. Você. Obrigado pelos meus temas que eu peço. Estarei aqui na próxima live. Graças a Deus estarei juntos. Espero que todos estão bem, hein, gente? Beijo, boa noite a todos. Fique com Deus. Beijo, amiga. Sucesso na sua vida, tá? Obrigada, eu não amiga. sei como. Ah, eu sei como eu saio aqui. Gente, então, já está dando tempo, daqui a pouco a live cai. Então, eu vou começar a me despedir de vocês agora. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixa nos comentários. Eu vou deixar essa live salva. Então, deixa nos comentários ou me manda por direct, que eu vou responder a todas as dúvidas. Amanhã eu abro caixinha para poder ver com vocês mais temas. Inclusive, eu vou abrir uma enquete para saber qual tema vocês querem primeiro. Se é o enfrentamento do luto ou se é sobre a diabetes, tá bom? Amanhã eu abro essa caixinha. Se você estiver vendo essa live depois
do dia 18, provavelmente a caixinha já aconteceu. Então, vocês deixam no comentário também as ideias de próximas lives, que eu vou pegando as ideias de vocês e vou vendo para descomplicar esses tempos. Tá bom? Então, vem comigo, que a enfermagem pode ser descomplicada, a saúde pode ser descomplicada. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau!